Deus abençoe a sua vida. Como está a tua caminhada, a tua jornada com Deus? Porque nós vemos também aqui em Gênesis capítulo 28, a história de Jacó. Jacó, na sua jornada, na sua caminhada, ele se tornou fugitivo do seu irmão. Talvez você acaba só fugindo dos problemas, das dificuldades, mas fugir para onde? E para quem? Jacó, ele acaba sendo fugitivo e se escondendo. E ele chega numa cidade chamada Luz. É isso que as pessoas querem, é ser iluminado, clarear na consciência, na sua mente, o que é verdadeiramente espiritual. Poder se apoiar naquilo que é a base para edificar a sua vida. Então Jacó, quando fugiu, ele partiu, no versículo 10 do 28, partiu Jacó de Beerseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Presta atenção, Jacó não pegou um travesseiro, nem uma fronha. Jacó pegou uma pedra para repousar, para descansar. Nós temos sido chamados por Jesus para descansar no Senhor. Quem é essa pedra que Jacó deitou? Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 10 que Jesus é o tipo que mostra lá no tempo de Moisés que a pedra que brotava água e seguia o povo no deserto, Jesus era a pedra. Também diz, quando Pedro confessa a Jesus que é o Filho do Altíssimo, Jesus dá autoridade para Pedro. E disse: Pedro, se você edificar a igreja sobre essa pedra, o inferno, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem é a pedra angular? Jesus. Então aqui mostra que o tipo dessa pedra é Cristo. E Jacó deitou sobre ela. E não simplesmente deitou, porque a gente tem sonho, a gente tem projeto. Está no lugar que aonde Deus te posiciona. E Deus te colocou sobre essa pedra para edificar até o topo do céu, para que de lá venha a resposta de Deus. E no versículo 12 diz: e sonhou, e eis posto na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso quer dizer, os anjos descendo ao topo do céu e descendo na terra, quer dizer a provisão de Deus. Um dia tentaram também até o céu. Toda tentativa que é de baixo para cima não chega lá. Quando fizeram a Torre de Babel e tentaram construir para chegar até o topo, mas não conseguiram. Por quê? Porque é de cima para baixo. E a resposta sempre está naquele que o Senhor edificou na terra. E a cabeça de Jacó estava sobre quem? Sobre a pedra. Você vai ver lá em 1 João 1, e versículo 51, que diz assim, ó: que diz assim, ó, 51. Quem mostra que os anjos estão descendo sobre quem ali? Diz assim, ó: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos estavam descendo sobre aquela pedra, porque é a base
para abençoar ali a vida de Jacó. E não somente Jacó, toda a sua descendência. Porque quando ele sonha, no versículo 13 diz assim, perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra que agora estás deitado, eu te o darei a ti e a tua descendência. Que promessa, que aliança Deus fez com Abraão e com Isaque. Ele prometeu que a descendência de Abraão, de Isaque, seria benditos na terra. Quem é o descendente? Jesus. Tu está deitado sobre essa pedra, sobre este lugar que se chama luz. Isso vai iluminar. A descendência será abençoada. Por isso que eu digo, fugir dos problemas, fugir da batalha, das lutas que nós temos, mas para quem? Pedro disse: para quem iremos? Tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna. E ainda ele continua dizendo, versículo 14: e a tua descendência será como um pó da terra. Estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, em ti, Senhor, que eu estou enviando. Em ti, Senhor, Jesus Cristo, será, tua descendência serão abençoado todas as famílias da terra. Quando nós sabemos a quem devemos estar, a quem nós devemos se apoiar, a quem nós devemos servir, a quem nós temos que correr, a proposta da cruz é que você corra até ela, para você entender que ali você é beneficiado. Então Jacó não estava deitado simplesmente numa pedra normal, mas a pedra angular. E quando, versículos 15 diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que hei de referir. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temendo, diz: tão temível é este lugar, é a casa de Deus e a porta do céu. Quem é a porta do céu? Ele disse: o Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é o teu Senhor? O meu Senhor é Jesus Cristo. E ele estava dizendo: Jesus Cristo, que não era o nome ali, mas era a pedra, está aqui, e eu não sabia. É a porta do céu. Quando ele estava deitado sobre aquela pedra, ele estava dizendo aqui: isso aqui é um mediador. É um mediador que eu estou deitado. Porque Jesus, ele diz lá em João capítulo 10, eu sou a porta. As minhas ovelhas entram por essa porta, será salvo, e sairá e encontrará solução, condição, pastagem. Eu sou a porta do céu, o mediador, mediando ali, trazendo os anjos, subindo ao Pai, ao Todo-Poderoso, e descendo, trazendo a resposta diante daquele lugar, porque ali tinha a luz divina e também a pedra que Jacó estava sobre ela. Por isso, no versículo 18, tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Você colocou a pedra como teu descanso, ou você está perdido ainda? Você está correndo para que lado? Jesus, que é a pedra, é o teu descanso? Ele é a pedra tanto para a base aqui na terra, que é edificadora na tua vida? Jesus é a pedra angular que você edifica a tua casa? Jesus é tanto aquele que está embaixo como em cima, intercedendo por todos. E quando ele desperta, tendo pegado aquela pedra cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erguiu em coluna.
Quem é a nossa coluna? Quem é a nossa base? A coluna que é Jesus. A coluna que intercede. E ungiu ela, porque o nosso Senhor Jesus é ungido, separado. Ungiu com azeite. E o lugar sido que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que se chama, Betel quer dizer casa de Deus. Nós sabemos que o que Deus trouxe para nós é a habitação da presença do Senhor, porque Ele é a casa. Ele é a casa, o sumo sacerdote, que nós refugiamos no batismo. Nós se batizamos para dentro de Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então ali Ele disse, essa é a coluna, é a base, é a casa de Deus, é a resposta aonde Deus nos concede. E o lugar da cidade que outrora era Luz, Ele colocou o nome Betel. Fez também Jacó um voto. Ele fez um voto, é um pacto. Ele ali se uniu, fazendo um voto com Deus, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, nós queremos ter uma jornada feliz. Nós queremos ter uma jornada de honra. Nós queremos ter uma jornada plena, abençoada. Se o Senhor me guardar nessa jornada, mas ali Ele estava fazendo aquele voto diante dos céus, que tinha uma escada que descia diante daquela pedra que Ele colocou como coluna dele, como base dele, como edificadora dele. E Jesus tanto é a nossa base, como também é o cabeça da igreja. Jesus está falando na tua vida. Você está permitindo Jesus te conduzir? Tu está permitindo Jesus te direcionar? Ou você está a outros caminhos? Então ali Ele fez um voto com Deus dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, e empreender e me der pão, o que Ele pede ali para o Senhor? Pão. Mas não um pão comum. Ele estava diante do Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu quero o pão que desceu do céu. Eu quero o pão vivo, o pão que dá vida, o pão que mata a fome e que nunca mais tenha fome. Então Ele pede o pão, o alimento, Cristo, o vivo, o poderoso, o Redentor, aquele que glorifica, justifica, aquele que dá vida à humanidade. Então Ele disse, o Senhor Deus Todo-Poderoso der pão e roupa para que eu vista. Eu quero ser revestido. Revestido de quê? De espiritualidade. Eu quero ser revestido da armadura de Deus. O pão que me alimenta e o revestimento do teu Espírito Santo, como Adão e Eva saiu do paraíso, o Senhor vestiu com a roupa do Cordeiro. Nós não possamos neste mundo viver sem o pão de Deus, o pão vivo, e também não sair da presença dele sem o revestimento do Espírito Santo na nossa vida. E aí Ele diz, de maneira que eu volte em paz para a sua casa do meu Pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu ungi, a pedra, a base, essa palavra, a palavra de Deus, a pedra que eu ungi por coluna, sendo ela a minha base até o fim da minha vida, da minha história, será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Vou colocar sobre essa base, para que o Evangelho, para que a palavra de Deus nunca deixe de ser pregado. Então, para você ver que sempre foi devolvido o dízimo, as ofertas, em Cristo Jesus. Não importa se era pedra, não importa se era coluna, não importa se era um pão, mas sempre foi Cristo o centro na nossa vida. Então assim Deus concedeu na vida dele.
Mas Deus lembrou, lá no 35 de Gênesis, ele lembra do voto que tinha feito. Muitas pessoas têm esquecido do voto que tem feito lá atrás com Deus, de entregar a vida, de adorar, de dizer que Jesus é a sua base, mas hoje não tem dado a devida importância, hoje não está mais no caminho, hoje não está mais vivendo uma vida voltada de adoração, reconhecendo que Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Então Deus faz lembrar e diz para Jacó, quando voltava com os seus familiares, com os seus filhos, com o seu gado, Deus disse: eu sou o Deus que ali se apresentou diante de Betel, que quer dizer casa de Deus. Lança fora os teus deuses, lança fora todas as imagens do povo e vai até aonde você fez um voto comigo. Vá até Betel, porque ali tu prometeu que seria a casa aonde você deitou sobre aquela pedra. E sobre esse santuário, sobre a casa de Deus, quem estava como base? A pedra. A base para edificar a igreja tem que ser Cristo. Se não for a palavra de Jesus, não tem edificação, não tem salvação. Então ele voltou e ali edificou ali um altar. O versículo 7 diz: o lugar ele se chamou El Betel. El Betel quer dizer Deus forte ou poderoso da casa de Deus. Deus da casa de Deus, o Deus da casa de Deus, o Deus forte da casa de Deus, o Deus todo-poderoso do Deus Cristo que está na casa edificando a igreja. O Deus todo-poderoso da casa de Deus. E a casa de Deus, se não tem a palavra, não é casa de Deus. Se não tem Jesus, não é casa de Deus. Se não é Jesus falando, não é casa de Deus. Mas quando é Jesus falando, o Todo-Poderoso se faz presente. Que a tua vida possa você entender que uma jornada que você está fugitivo, que você está andando sem a presença de Deus, você está fugindo para onde e para quem? Vai para os braços do Senhor. Enquanto você está posto a tua cabeça na pedra angular certa, os teus sonhos serão realizados. Os teus sonhos serão realizados porque Jesus ele disse: quem está comigo virá os anjos no topo do céu, subindo e descendo e trazendo a provisão de Deus. Porque eu sou o mediador da humanidade. Enquanto nós tivermos aliança com Cristo, nós temos paz com Deus. E que Deus abençoe e que você entenda, compreenda, transmite para outra pessoa essa palavra, sabendo que quanto você habita dentro de um templo de oração, e a oração é levada a essa pedra, edificando a tua vida, a tua família, a porta do inferno não prevalecerá contra essa pedra angular, que é a base da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos. Meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos e temos a plena certeza que no Senhor nós vemos ver que há solução para aqueles que sonham, para aqueles que desejam ter uma vida favorável. Mas, meu Pai, não adianta fugir dos problemas. Para onde iremos? Fugir das doenças, não tem como se esconder. Fugir das pragas neste mundo. Mas o nosso refúgio, a nossa base é Cristo. Por isso nós queremos repousar. E ali, Senhor, diante dessa base, adorar e glorificar o nosso Deus. Jesus, seja neste momento intermédio do teu povo. Intercede por vidas. Alcança essa pessoa para que abra a sua mentalidade e
e abra os seus olhos espiritual e não endureça o seu coração dizendo: não é essa palavra que eu queria ouvir. Mas não é o que nós queremos ouvir, é o que nós precisamos, meu Deus. É o que nós necessitamos. Então fala com o teu povo. Meu Deus, desperta essas pessoas, faz conhecer, reconhecer o Senhor, que numa outra forma, numa outra maneira de nós ter paz, porque há muito tempo essa pessoa está fugindo, procurando um refúgio, procurando uma forma, uma maneira para ter, meu Deus, um descanso, mas não encontra, porque ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Meu Deus, faz essa pessoa descansar na tua presença, diante da tua grandeza, e que dos céus, meu Pai, as comportas do céu, que o Senhor enviou para a terra, Jesus Cristo para ser o mediador, para que o céu se abra para abençoar e trazer a provisão do Senhor. A provisão sobre essa escada divina, essa escada que traz, meu Pai, a plena presença da tua glória, meu Deus. Que assim seja, meu Deus, abençoando o teu povo. Nós assim, meu Deus, entregamos nas tuas mãos, para que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus alcança a sua casa, a sua família, e que você possa compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas possam entender o significado de quem nós servimos, de quem nós adoramos, e que aonde a nossa fé está baseada. Fique na paz.